Olá, segunda séries, tudo bem? Hoje, na nossa aula de gramática, nós estudaremos sobre os tipos de sujeito. Então, nós temos como objetivo que vocês reconheçam os tipos de sujeito, cada classificação presentes nos gêneros em estudo. Vamos lá? O que vem a ser sujeito? Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Então, para facilitar, o seguinte, localiza inicialmente o verbo. Na oração, o navio quebrou no porto, nós temos o verbo quebrou. Quebrou do verbo quebrar. Eu quebrei, tu quebraste, ele quebrou. Então, vamos fazer uma perguntinha básica aí ao verbo. Quem quebrou no porto? Tem verbo. Então, logo a resposta seria o navio. Então, você já identificou o navio, que é o sujeito, e o restante da oração, quebrou no porto, é o predicado. Nós temos algumas classificações de sujeito. Para começarmos com o sujeito simples. Simples, galera, é porque ele contém apenas um núcleo. Então, vai ser a palavra mais importante do sujeito. Se for apenas uma palavra, mesmo que esteja no plural, será, se caso seja apenas um núcleo, nós teremos, então, um sujeito simples. Normalmente, esse sujeito, ele vem caracterizado como um substantivo. Lembra que substantivo é aquela palavra que dá nome a qualquer ser, objeto. Um pronome é algo que está substituindo um nome ou até mesmo um adjetivo substantivado. Então, quando você identificar o sujeito, desde que ele seja simples, ele nunca começará com uma preposição. Observem o exemplo abaixo. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Então, identifiquem o verbo desta oração. Isso, muito bem, pastavam, do verbo pastar. Então, vamos perguntar ao verbo: quem pastavam na fazenda? Resposta: as vacas malhadas. Professora, mas aí nós temos as vacas malhadas, é mais de uma. Isso, sim. Porém, nós temos apenas um núcleo. As é o artigo, vacas, substantivo, e malhadas é a característica do substantivo. Então, é o adjetivo. O núcleo do sujeito é a palavra vacas. E no caso do sujeito composto, ele contém dois ou mais núcleos. Observem o exemplo. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. O verbo pastavam. Então, quem pastavam na fazenda? Resposta: as vacas malhadas e os bois pretos. Nós temos dois núcleos, vacas e bois. Nesse caso, nós temos nessa oração um sujeito composto. E o sujeito oculto, que também recebe outros nomes como implícito, elíptico. Então, assim, é aquele que você sabe identificar, porém ele não está expresso na oração. Exemplo: estamos felizes com a aprovação de todos. O verbo estamos. Então, aqui é aquele momento básico, né, de fazer a pergunta ao verbo. Quem estamos felizes com a aprovação de todos? Nós. Ou seja, o sujeito não está presente, não está. Nós estamos felizes com a aprovação de todos. Porém, pela conjugação do verbo, você já consegue identificá-lo.
Então, estamos felizes com a aprovação de todos. Nós temos aí um sujeito oculto, que é nós. Ele não está expresso na oração, porém, com a conjugação do verbo, você já consegue identificá-lo. Lembrando que o verbo deve estar na primeira ou na segunda pessoa do singular. Galerinha, temos também o sujeito indeterminado. O nome já diz, né? Não está determinando quem é o sujeito. Ou seja, não se quer e não se pode explicitar. O verbo está na terceira pessoa e não se pode determinar o sujeito. Exemplo, vende-se livros usados. Que alguém vende, vende, mas você sabe determinar quem está vendendo esses livros? Não. E para facilitar, galera, vai ter essa regrinha. Todas as vezes que aparecer o verbo, mais pronome se e a preposição, você já pode detectar que você tem um sujeito indeterminado. Olha só o exemplo. Precisa-se de livros usados. Precisa é o verbo, se, o pronome, e o de, a preposição. Então, quem precisa de livros usados? Alguém, mas você consegue identificar quem precisa? Não está explícito na oração. Então, é um sujeito indeterminado. Ele existe, porém você não consegue determinar quem é propriamente dito. E temos também a oração sem sujeito. Em algumas gramáticas, aparece sujeito inexistente, que é a mesma coisa, tá? Então, quando não se tem um sujeito possível, quando que vai aparecer a oração sem sujeito? Se você tiver verbos indicando o fenômeno da natureza. Nevou muito em Gramado. Nevou. Então, se você... Quem nevou, você até pode imaginar que seja a neve. Porém, se indicou o fenômeno da natureza, nesse sentido, você tem uma oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. No caso, desde que seja impessoal, esteja na terceira pessoa do singular e não tenha sujeito. Por exemplo, houve muitos gritos lá fora. Então, aí nós temos o verbo haver no sentido de existir, está de maneira impessoal na terceira pessoa do singular. Tá? Você não pode falar houveram muitos gritos lá fora. O correto fica houve. E nós temos uma oração sem sujeito. E também quando o verbo fazer estiver indicando tempo ou clima. Exemplo, faz anos que não a vejo. Esse verbo fazer está indicando o quê? Um tempo, né? Observem, vamos fazer uma retomada para ver se vocês realmente compreenderam. Nas seguintes orações. Primeiro, professores e alunos fizeram um acordo. O verbo fizeram. Quem fizeram um acordo? Professores e alunos é o sujeito e fizeram um acordo é o predicado. Beleza. Nesse caso, nós temos dois núcleos, professores e alunos. Se nós temos aí dois núcleos, nós temos um sujeito composto. Outro exemplo. A água estava contaminada. O verbo estava. O que estava contaminada? A água. O sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra água. Então, nós temos um sujeito simples. Outro exemplo. Organizamos uma festa surpresa para a professora. Quem organizamos uma festa surpresa para a professora? Vamos conjugar o verbo? Eu organizei, tu organizaste, ele organizou. Nós organizamos, vós organizastes,
eles organizaram. Então, nós organizamos. Tá aí o sujeito explícito? Não, mas você já sabe pela conjugação do verbo, que é nós. Então, nós temos um sujeito oculto. Choveu a noite toda. Choveu é o verbo, está indicando o fenômeno da natureza. Logo, nós temos um sujeito inexistente. Outro exemplo, precisa-se de funcionário com experiência. Olha só, precisa, verbo, o pronome se e a preposição de. Está na terceira pessoa do singular. Então, nós temos um sujeito indeterminado, que alguém precisa de funcionário com experiência, alguém está precisando, só que você não sabe determinar quem. Então, nós temos um sujeito indeterminado. Muito bem. Vamos lá para os exercícios, para ver se vocês realmente aprenderam ou se estão com alguma dúvida. Bora lá. Olha só, caiu no vestibular. Cefet do Paraná. Questão de número 1. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Letra A. Esperanças haverá sempre. B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. C. Haveria desejado ele tudo isso? D. Alguém havia aberto a porta? Letra E. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Então, qual é a opção certa? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, fazer a correção. Muito bem, letra A. Esperanças haverá sempre. Nós temos, então, uma oração sem sujeito, porque o verbo haver está empregado no sentido de existir. Então, se o verbo haver, você puder fazer a substituição pelo verbo existir sem que perca o sentido da frase, da oração, você tem uma oração sem sujeito, ou seja, oração sujeito inexistente. Vamos analisar as demais alternativas. Letra B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Professora, trovejou não é um verbo que indica fenômeno da natureza? Sim, mas nesse caso não está sendo expresso como fenômeno da natureza. Quem trovejou de tanta raiva quanto eu? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito simples. Letra C. Haveria desejado ele tudo isso? Quem haveria desejado tudo isso? Ele. Então, ele é o sujeito simples. Letra D. Alguém havia aberto a porta. Quem havia aberto a porta? Alguém. Então, alguém é o sujeito simples. Você não poderia fazer a substituição aí pelo verbo existir. Alguém existia aberto a porta? Não dá, né? Então, letra E. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. O que choveu nas ruas de Curitiba? Papel picado. Então, papel picado é o sujeito simples. Nesse exercício, pediu a alternativa que fosse uma oração sem sujeito. Então, a resposta certa, letra A. Próxima questão. A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta na questão. O idealismo supõe a imaginação entusiasta que se adianta à realidade no encalço da perfeição. O sujeito do verbo supõe é, letra A, a imaginação entusiasta, B, o idealismo, C, imaginação ou letra D, perfeição. Muito simples, pessoal. Então, está perguntando quem é o sujeito do verbo supõe. Basta que vocês façam a pergunta ao próprio verbo. Quem supõe a imaginação entusiasta? Quem? E isso já está logo no início da oração. O idealismo. Então, a resposta correta, letra B. Muito bem. Quem supõe o idealismo? Olha só agora essa charge, né?
Tô com fome. Posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Os quadrinhos das falas do primeiro e segundo quadrinho são, respectivamente, letra A, sujeito oculto e sujeito indeterminado. Letra B, sujeito indeterminado e sujeito oculto. C, sujeito simples e sujeito oculto. D, sujeito composto e sujeito oculto. Ou letra E, sujeito inexistente e sujeito oculto. Então, respectivamente, qual o primeiro verbo e qual o segundo verbo, de acordo com as falas do primeiro e do segundo quadrinho. Resposta correta é a letra... Gente, vocês são feras demais. Isso mesmo, letra A. No primeiro quadrinho, na fala de Calvin, tô com fome. Posso fazer um lanche? Então, quem estou ou quem tô com fome? Eu. Quem posso fazer um lanche? Eu. Então, no primeiro quadrinho, nós vemos a presença de sujeito oculto. E no segundo quadrinho, na fala da mãe de Calvin, está o seguinte: claro, sirva-se. O sujeito é indeterminado, pois o verbo servir está na terceira pessoa do singular e logo após o pronome se. Observem mais esse exercício. Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito. O prefeito? Então, na oração, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito e sua classificação? Letra A, rua, sujeito composto. B, rua, sujeito simples. Letra C, lixo, sujeito simples. Letra D, esse, sujeito indeterminado. Ou letra E, enfeia e sujeito oculto. Esse lixo enfeia a rua. Quem enfeia a rua? Sim. Quem enfeia a rua? E aí, pessoal? O que vocês responderam? O lixo, muito bem. E nós temos aí quantos núcleos? Apenas um. Então, é sujeito simples, certo? Quinta questão. Sobre a classificação do sujeito, estão corretas as proposições. Primeiro, o sujeito será determinado simples quando apresentar um único núcleo, ou seja, quando o sujeito for formado por uma única palavra principal. Verdadeira ou falsa? Correta. Vamos ver as demais alternativas. Segundo, o sujeito será determinado composto quando apresentar dois ou mais núcleos. Hein? Verdadeiro. Terceiro, nas orações em que o sujeito é determinado elíptico, galera, é a mesma coisa de oculto ou implícito. Não é possível identificá-lo, pois ele não existe? Não, gente. O oculto, implícito ou elíptico, você sabe identificar através do verbo, pela conjugação verbal. Então, está falsa. Quarta questão. É possível identificar o sujeito indeterminado por meio da análise do contexto da oração ou ainda através da desinência verbal? E aí? Quinta proposição. Há 3 estruturas sintáticas capazes de indeterminar o sujeito. Oração com verbo na terceira pessoa do plural, oração com verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se, e oração com verbo no infinitivo pessoal. Então, você marcou correto, gente? Sim.
Letra D. Os erros, galerinha, estão na terceira proposição, porque você consegue sim identificar, né? Ele existe sim. E na quarta, está se falando falando como se fosse o sujeito indeterminado, sendo que seria o sujeito oculto. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo.